iniciar mais um momento aqui, mais uma classe com a graça do Altíssimo. Hoje a gente vai falar, né, sobre o Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo. E só para vocês estarem cientes, a gente vai dividir, né, esse estudo sobre o Espírito Santo em duas partes. Então, hoje vai ser uma, aí na próxima classe, que é daqui a 2 semanas, no dia, acho que é do dia 22, vai ser a segunda, né? E na primeira a gente vai falar sobre um pouco da natureza, né, de quem é o Espírito Santo, entender ele como Deus. E na segunda a gente vai falar sobre o ministério, a atuação do Espírito Santo sobre os crentes, né, que é muito importante. Então, hoje vai ser o início, né, e depois a gente vai ter essa parte 2 para poder aprofundar um pouco mais em alguns pontos ali, tá bom? Só que começar, vamos orar então, pedindo ao Senhor que nos agracie mais uma vez com a sua presença, né? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradeço por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui falando da sua palavra, testemunhando do Evangelho. Eu peço, Espírito Santo, que hoje, em especial, que nós vamos falar sobre o Senhor, que sua graça possa transbordar os nossos corações, que o Senhor, Pai, possa abrir a nossa cognição, abrir o nosso entendimento, Espírito Santo, para a compreensão plena da sua vontade, de quem o Senhor é. Eu sei, Senhor Jesus, que se não for o Senhor, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos captar nada que provém da sua palavra. Então nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e use, Senhor, cada um dos momentos desse estudo para falar aos nossos corações, para gerar conforto e convicção de quem o Senhor é, do seu caráter, do seu amor e da sua bondade. Eu peço também, Senhor, que o Senhor possa nos visitar com a sua graça, dando sabedoria e entendimento desse momento a cada um. E nos dando uma fome, Pai, uma fome, uma sede de conhecer a Tua palavra e de ter intimidade com o Senhor, Espírito Santo. Que a Sua bondade e graça possa fluir sobre nós essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Bruna, quer começar? Fique à vontade. Tá mutado, Bruna. A gente vai estudar hoje sobre a... Eu não sei se é só pra mim que tá bem baixinho. Eu acho que é o foninho. Oi, Ainda tá bem baixinho o volume. peraí, deixa eu ver se eu aumento aqui no computador, peraí. Agora, Aumentou um pouquinho, mas ainda tá meio baixo. agora, Tá um pouquinho melhor. mas tá baixo ainda, Não, tá baixo ainda. peraí. Nossa, que pra mim, diz que você tá falando bem alto, e agora? Tá. Melhor no celular, quer que eu tire daqui e coloque no celular? Agora ficou melhor. Agora tá um pouquinho melhor. Melhor? Uhum. Dá pra escutar bem? Pra mim dá. Se mais alguém puder confirmar aí, mas pra mim tá bom. Agora tá gritando nos meus ouvidos. Mas tá bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, até umas palavras bem difíceis, né? Ele falou que é para não colocar o microfone perto da boca. Ainda bem que eu tenho meu assessor aqui, né? Então, a gente vai falar, até tem umas palavras bem difíceis, assim, né? Que a gente precisa das universitários. Sobre paracletologia, né? E fala que é paracleto. É uma de... Opa, vamos lá, devagar. Paracletologia é um ramo da teologia que se dedica ao estudo do Espírito Santo. Paracleto. Paracleto é uma designação para o Espírito Santo, né? Uma palavra no grego que vem de paracleto, que na verdade quer dizer, né, pode ser traduzida por advogado, consolador, intercessor, ajudador, né? Porque a gente sabe que na verdade é o que o Espírito Santo é, e a palavra vai nos mostrar isso. Então, sempre teve esse debate, né? A gente estudou na última aula sobre as heresias que foram surgindo com o passar do tempo, né? Que duvidavam da divindade, da deidade de Jesus, do próprio Espírito Santo. Então, essa questão de o Espírito Santo ser uma força e não fazer parte da comunidade é uma coisa que já vem lá de trás, né? A gente sempre viu, se a gente parar para pensar como cristão mesmo,
lendo a palavra, muitas vezes a gente tem essa noção de que o Espírito Santo é uma força, né? Línguas de fogo, pomba, né? Vindo, vento impetuoso. Então, a gente, muitas das vezes vem como uma forma de natureza, né? Dos elementos da natureza, a gente inconscientemente acaba pensando no Espírito Santo como uma forma de poder mesmo, mas não como uma pessoa, né? Então, essa é uma coisa que, né, eu acredito que Deus quer trazer um entendimento para nós. Porque por mais que, se alguém perguntar para a gente, o Espírito Santo é um poder, e muitas das vezes, talvez, muitos cristãos vão dizer, não, o Espírito Santo é o poder de Deus. E ele realmente é o poder de Deus. Mas ele é uma pessoa, né, com características, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas não é difícil de você ter, muitas das vezes, inconscientemente, esse pensamento de que o Espírito Santo é uma força, de que o Espírito Santo é uma ferramenta, mas não como pessoa, né? A gente consegue ver, muitas das vezes, Deus como pessoa, Jesus como pessoa, e o Espírito Santo como um poder na mão dos dois, né? Que eles liberam quando eles querem. E a gente fala assim, meio que brincando, mas tem muitos cristãos que realmente têm essa visão do Espírito Santo, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Então, o concílio, né? Teve concílios lá, quase a gente falou na outra aula, né? Que foi o concílio de Nicéia lá, que foi uma das razões desse concílio foi para combater o arianismo, né? E não reconhecia Jesus como Deus, realmente, né? Reconhecia ele como criado por Deus, né? Não como Deus, como o Pai. E uma das coisas também que esse concílio veio de Constantinopla, né? Foi o segundo concílio ecumênico, né? Ele aconteceu mais ou menos em meados de 381 depois de Cristo, e na cidade de Constantinopla, né? Qual foi o objetivo? Confirmar a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, faz parte da Trindade, mas uma pessoa, uma personalidade também. Então, ele veio para confirmar isso, né? Então, teve o primeiro concílio, que eles resolveram algumas coisas, mas eles acharam por bem fazer outro concílio, porque foram aparecendo outras coisas, né? Outras heresias. E, na verdade, se a gente for parar para pensar nisso, deveriam ter vários concílios hoje, né? Porque se aparece heresia hoje em dia, eu acredito até que tenha, né? Eu acredito até que tenha, talvez não tenha esse nome, ou não fique muito claro para a gente, mas com certeza deve ter. Um dos objetivos, então, desse concílio de Constantinopla foi estabelecer que o Espírito Santo faz parte da Trindade e é Deus, né? A deidade do Espírito Santo. Declaração clara sobre o Espírito Santo. Uma das outras coisas que esse concílio trouxe foi uma declaração clara do Espírito Santo. Ele é Senhor e doador da vida, que procede do Pai e com o Pai e o Filho. É adorado e glorificado. Ou seja, ele não é uma força, uma criação, ele é Deus também. Então, existiam, né, várias linhas de pensamento que propagavam essas heresias com relação ao Espírito Santo. E uma delas que eu pesquisei é o macedonianismo. Aceitava que o Pai e o Espírito fossem Deus, mas negavam a divindade do Espírito Santo. Então, eles acreditavam que o Espírito Santo era uma criatura, né, de Deus, que Deus tinha criado, assim como Deus criou os anjos, eles acreditavam que o Espírito Santo também tinha sido criado por Deus. E essa ideia, então, foi combatida ali no concílio de Constantinopla, né? E agora a gente vai falar, então, isso é só para deixar mais ou menos claro, né, como as pessoas viam o Espírito Santo, como o Espírito Santo era conhecido ali nos primeiros anos ali, já que ali já era 300 e poucos anos, mas com certeza a gente fosse estudar antes, também tinham essas dúvidas, né, essas outras coisas, mas só para a gente saber mais ou menos como era o pensamento da época, né? Agora a gente vai, né, dentro da palavra de Deus, a gente vai conhecer quem é o Espírito Santo. A gente pode já ter lido, com certeza a gente leu versículos isolados a respeito do Espírito Santo, mas hoje a gente vai trazer detalhadamente os versículos que colaboram um com o outro, né? O Espírito Santo, como pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, uma força ativa. A Bíblia atribui a ele atributos pessoais, inteligência, por exemplo,
Em 1 Coríntios 2, de 10 ao 11, diz: mas Deus o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então, ele não é um ser que não pensa, só é mandado. Ele é um ser inteligente, ele é Deus também. Vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz: mas um só mesmo é o Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Tem outras traduções que diz como deseja, né? Então, está dizendo ali que é o Espírito que decide, de certa forma, claro, em comunhão com o Pai, porque eles pensam da mesma forma, né? Eles têm o mesmo entendimento, mas a Bíblia vai falar que ele dá a cada um segundo o seu desejo, né? Então, ele tem, vamos dizer, não sei se essa palavra poderia ser dita, se eu estiver errado, na pessoa me ajude, ele tem autonomia também, no sentido de que ele é Deus e ele também decide, né? Claro que ele não vai decidir contrário àquilo que já foi estabelecido por eles mesmos, né? Contrário aos valores, ali, os princípios que Deus já estabeleceu. Mas há uma vontade dele, não diz aqui que conforme Deus, o Filho e o Espírito decidiram, conforme ele decidiu, né? Claro que eles sempre estão juntos, né? Alinhados. Alinhados. Emoções. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, a Bíblia fala que é possível entristecê-lo, né? Paulo diz, não entristeçam o Espírito de Deus. Então, ele não é uma força não pode ser entristecida, um poder não pode ser entristecido. Não dizendo que o Espírito Santo não é um poder, ele é, mas ele é uma pessoa, né? Então, ele se entristece, nós podemos sim entristecer o Espírito Santo. A comunicação com a igreja. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ele se comunica com a igreja, né? Ele não traz só uma comunicação, ele não é como Gabriel, um enviado para trazer uma mensagem de Deus. Ele se comunica porque ele é Deus também. Então, eu acredito que cabe aí também essa questão da autonomia, né? Claro que alinhado com Deus e com o Pai e com o Filho, mas ele tem essa autonomia. Esses atributos confirmam o que o Espírito Santo pensa, sente, decide e comunica. A deidade, né, a divindade, né, do Espírito Santo. Atos 5, 3 ou 4. Esse versículo é muito conhecido, né? E é muito interessante. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo e tivesse parte do dinheiro? Não mentisses a homens, mas a Deus. Então, o que ele está dizendo ali? Você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus, né? Ali deixa claro. E ele mentiu ao Espírito Santo e mentiu a Deus, né? Não mentiu a Deus e mentiu... Não omitiu ali o Espírito Santo, já para deixar claro que Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo, como se fala? É a mesma pessoa, mas eles são divididos em três, mas as mesmas pessoas, né? Isso na verdade, tem dois pontos aqui que são importantes. O primeiro é a gente entender que, assim, por que a gente fala primeiro do Espírito Santo ser uma pessoa, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, sobre o que significa ser uma pessoa, mas basicamente a gente fala sobre uma pessoa, é uma persona, né? Quer dizer, ela tem uma personalidade, ela tem uma característica específica, ela tem meio que as suas habilidades próprias, o seu modelo, digamos assim. Isso é o que caracteriza uma pessoa, né? Por exemplo, você não chega para um animal, para um pet e fala que ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele não tem características lineares que você vai olhar e falar, não, esse aqui, guardado as devidas proporções, né? Há quem considere, né? Respeito a todos, mas considerando a etimologia da palavra, ao menos, você não vai levar por esse lado, né? Então, o que caracteriza? É uma personalidade, né? Você não, embora as pessoas falem, agrega a ideia de temperamento, até nos cachorros um fala, esse aqui tem temperamento X, o outro tem temperamento Y.
mas ele age por... Eu até esqueci a expressão agora, mas é por instinto, né? Ele age por instinto natural, que faz parte do ser animal, né? Agora, o ser humano por si só, geralmente, em sua maior parte, são pessoas caracterizadas por personalidades distintas, né? Então, quando nós falamos assim, o Espírito Santo é uma pessoa, nós estamos falando, ele tem personalidade, ele tem características que uma força não teria, né? Que uma habilidade, ou a expressão que eu usei na última vez, que para quem está no meio, né, acho que é mais prático, mas o Kamehameha do Goku, no caso lá, seria isso, não vai chegar e falar, não, ele é inteligente. Não, ele só sai, né? Ele só sai daquele ser. Então o Espírito Santo não é uma força que sai, ele é ativo por conta própria. Isso quer dizer que os tópicos ali que a Bruna colocou é exatamente isso. Ele é inteligente, ele perscruta, né? Ele conhece, ele tem vontade, ele tem emoções, ele se comunica com a igreja, ele fala, ele observa e tudo mais. E aí, esse ponto que fala da deidade, da divindade, o ponto aqui culminante, né, é entender esse paralelo, né? Isso aqui é importante para a gente pensar em como interpretar os versículos também, né? Porque vocês percebem que é um detalhe simples, né? O fato de que, por exemplo, se tivesse escrito assim, não mentisse aos homens, mas ao Espírito Santo e a Deus, né? O e a Deus, por exemplo, iria criar um contexto de que estaria separado do Espírito Santo de Deus. Então você ia olhar para o texto e falar, não, o texto não está trilhando eles. Mas ele falou que no contexto foi mentido ao Espírito Santo. Na sequência ele fala, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, de maneira clara, ele coloca o Espírito Santo como Deus, né? E aí, esse ponto que a Bruna falou, de uma frase assim padrão, a gente considera que a Trindade são 3 pessoas em um único Deus. Então, 3 pessoas porque são personalidades, digamos assim, de certa forma, no sentido de que cada um tem as suas peculiaridades ali no ponto, embora seja Deus, né? A Trindade é um assunto que a gente vai tratar no outro momento, mas como eu já falei outras vezes, e isso sempre, né, nunca é uma coisa fácil para a gente entender ou absorver de maneira clara, né? Até a expressão que a gente usa da pericorese, né? Que é o amor da Trindade entre ela mesmo. Tanto que, não sei se vocês já leram em algum momento, claro, todo mundo já leu Gênesis, no caso, né? Em algum momento, pelo menos um pedaço. Mas, quando você olha lá e você fala, todo mundo pergunta, por que Deus criou o homem, né? E daí um pregador fala, porque ele queria que o homem o adorasse, ele queria alguém com livre-arbítrio. E aí surgindo teorias, coisas assim. E de uma maneira bem natural, nós falamos que, na verdade, ele cria por vontade e autonomia e para a sua própria glória. Não é nenhum atributo de necessidade de Deus. Porque a pericorese entende que a trindade é o amor das 3 pessoas em si mesmo. Então ele é completo por si só. Ele não depende, né, de um terceiro. Ele não precisa dos anjos para ele se sentir completo. Ele não precisa do ser humano para se sentir completo. Então, esse é um ponto que a gente tem que tratar melhor na Trindade, mas que abrange esse ponto sim junto, né? E é interessante que essa questão da Trindade, eu fico pensando, a gente pode estudar, né, Matheus? A gente vai até onde a gente consegue ir, né? Claro que uns mais, outros menos, mas eu acredito que é uma coisa que a gente só vai ter um entendimento completo, não só isso, mas como todas as outras coisas que a Bíblia fala, quando Jesus voltar, né? Porque Paulo fala, né? Hoje eu conheço como espelho, mas um dia eu conhecerei como também sou conhecido. Então, é claro que a nossa parte é tentar conhecer o máximo que está disponível para a gente, mas, ao mesmo tempo, entendendo que existem limitações e que tem coisas que não vão ser reveladas mesmo, né? Se eu não me engano, é Deuteronômio, que existem coisas que são reveladas, existem coisas que são reveladas ao homem e existem coisas que não são reveladas ao homem. Então, assim, a gente precisa saber que existe essa limitação, né? Só que o nosso desejo é conhecer até onde a gente pode, até onde nos é aberto, né? E com relação a essa questão do Espírito Santo, eu acho interessante, porque por que muitas das vezes a gente tem essa falsa ideia, e é uma coisa que fica, às vezes, no nosso inconsciente, porque se você for conversar com alguém, talvez a pessoa não diga declaradamente que o Espírito Santo é uma coisa, mas no nosso inconsciente fica por quê? Porque quantos cultos você já viu na internet ou na sua vida, você já viu pessoas, tipo, dizendo, receba o Espírito Santo e joga, tipo, paletó, que a pessoa cai. E joga como se fosse uma bola de boliche, vai, pega as pessoas caem. Então, o que você entende?
Opa, peraí, uma pessoa, eu não poderia fazer isso com uma pessoa. Eu só tenho vontade própria. Eu não posso pegar uma pessoa e dizer agora você vai se manifestar assim, ou agora você vai se manifestar assado. E por que muitas das vezes a gente tem esse entendimento que o Espírito Santo é uma força? Porque a impressão que dá que muitos usam ele como um instrumento. Hoje o Espírito Santo vai fazer tal coisa. Hoje o Espírito Santo vai derramar sobre a igreja hoje a unção do riso. Hoje vai derramar a unção do não sei o quê, a unção do não sei o quê. Então, tipo assim, parece que ele está a meu dispor. E daí ele não tem vontade. Ele está à mercê da minha vontade. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes, inconscientemente, a gente acabou achando que o Espírito Santo era uma manifestação do poder de Deus. Só que estava disponível para mim usar como eu quisesse. E disponível só para aqueles que são ungidos, aqueles que são mais. Entendeu? A gente viu isso acontecer na igreja brasileira. E acontece ainda. Graças a Deus, no nosso meio, não é uma prática. Mas eu já vi isso acontecer muito. E hoje você vai olhar, né? Se você olhar, dar uma busca rápida na internet, você vai ver. Né? Muitos pastores jogam um paletó, dizendo que o Espírito Santo vai pegar agora, ou eles passam a mão e cai um monte de gente. Né? E daí você busca uma explicação para isso. Na verdade, muitas das vezes é emoção. E uma vez uma irmã veio do encontro e perguntou assim para mim: "Bem, isso é uma brincadeira, faz isso? É uma brincadeira." Uma irmã veio do encontro, uma senhorinha, ela veio assim: "Júlia, o que eles falam na vida das pessoas que elas não falam, elas caem? Você não ouviu dela? Não." Ela chega e fala: "Cai agora." E elas caem. Mas assim, tipo, eu sei que essas coisas acontecem, mas com o tempo a gente foi usando, as pessoas foram usando essa coisa de forma mecânica, né? E por isso que muitas das vezes o Espírito Santo, no nosso imaginário, digo por mim, no meu imaginário, muitas das vezes ele era uma bola de fogo, ele era uma língua de fogo, ele vinha como uma pomba, ele vinha como um vento, ele vinha como uma brisa, né? Então, você precisa, através da palavra de Deus, desconstruir isso e construir com o que a palavra de Deus diz, né? E é como eu disse, às vezes não é consciente, mas é inconsciente, como se ele estivesse ao nosso mercê. Eu quero que o Espírito Santo se mova dessa forma hoje, ele vai se mover. Claro que eu acredito que existe a questão do Espírito Santo muitas vezes revelar o seu Filho, dizer: olha, eu vou me manifestar dessa forma, vou me manifestar com arrependimento, vou me manifestar com quebrantamento, vou me manifestar em justiça, vou me manifestar em alegria. Eu acredito que isso pode acontecer. Mas é a vontade dele, é como ele quer. Só fazendo esse ponto que eu acho bem importante. Eu penso que uma coisa que a gente não pode perder o caminho, né, é entender que o Espírito Santo, ele tem autonomia de uma maneira geral, né, ele faz o que ele quer, exatamente por ser Deus, né, ele é soberano sobre tudo, mas tudo que ele faz na Escritura mesmo sempre está com objetivo, né, sempre tem objetivo, tem propósito, não é feito assim ao léu, né, de uma maneira à toa. Então, isso é importante a gente lembrar, e novamente aquilo que eu falei no outro dia, né? Eu reforço aqui que por vezes a gente vê isso aqui e o pessoal pensa que não, que eu saber isso aqui vai agregar algo assim. Eu li um livro uma certa feita, eu não vou nem dizer o nome, se alguém já leu vai se lembrar do detalhe, que não tem muitos livros que falam isso, mas um pregador, por sinal bem famoso, né, americano, que ele narra especificamente sobre o Espírito Santo, né? E ele fala sobre a experiência dele de que quando ele terminava de orar, o Espírito Santo chegava para ele e falava: "Por favor, fica só mais 5 minutinhos comigo." O Espírito Santo falava isso para ele. E obviamente eu acredito que o Senhor, de uma maneira geral, se alegra de estar na presença dele, eu não tenho dúvida disso, né? Só que a forma como ele coloca, e deixa claro isso no livro, e ele falava isso também, faz parecer que o Espírito Santo é que estava dependendo dele, né? O Espírito Santo é que chegava quase que orar na presença dele para pedir: "Não, fica aqui comigo, que se você não estiver aqui eu não vou me sentir bem." E cria uma cultura distante do que a Escritura mostra para nós, né? Nós somos dependentes dele, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos buscar o Senhor por amor e zelo, mas não com esses objetivos que se perdem, né? Então é muito fácil você mesmo tentando fazer a coisa certa, se perder se a doutrina estiver errada,
né? Então, a doutrina não tem como, né? Na verdade, aquele ponto que a gente fica falando da teoria e prática, nenhum dos dois funciona sozinho, né? A autoescola, né? Todo mundo que passa pela autoescola, ninguém chega lá e fala, não, vou para a prática ali. Como que você sabe que tu tem que parar no pare? Porque você aprendeu isso na teoria, né? Senão você ia tocar direto ali, cruza o sinaleiro e tudo mais. Então, os dois estão juntos, né? E a teoria, nesse ponto, a escritura vai dizer os limites do que pode ou não ser o Espírito Santo agindo, né? Pensando agora, para a gente abordar ali a deidade, a divindade do Espírito Santo, então, tem esse texto de Atos 5, que a Bruna leu ali, que a gente comentou, e nós temos alguns outros textos, né, que são importantes aqui no nosso entendimento. Então, em Hebreus 9:14, por um exemplo, está escrito assim, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele, nesse texto é uma pergunta, né, na verdade, ele está falando que quanto mais é o sangue de Cristo, ele está falando, comparando com Israel e tudo mais, daí ele fala, quanto mais agora com o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, né? Nós falamos isso há alguns dias atrás sobre a diferença entre eterno e mortal, né? Lembrar que eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. Então, nós, como humanos, nós somos imortais, né? No sentido de que nós tivemos um começo, não teremos um fim. Mas Deus, ele é eterno, não existe princípio de criação e não existe fim de dias, né? Então, o Espírito eterno a que o texto se refere, né, era exatamente o Espírito Santo aqui no contexto. Então, ele é eterno, que é uma característica que nós já vimos sobre os atributos de Deus no outro dia, que é a característica de Deus, né, um atributo de Deus. Além disso, em 1 Coríntios 2:10, o texto diz: o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E isso aqui é a resposta, de certa forma, é Paulo respondendo a ele lá de Romanos, né? Porque ele vai lá e fala exatamente quem que pode conhecer as profundezas de Deus, né? Quem pode perscrutar a sua sabedoria e seu conhecimento. Ele faz até aquela canção, né, que nós falamos ali de Romanos. E aqui o próprio Paulo escrevendo sobre quem consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso é o Espírito Santo, né? O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso significa que ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento e ele consegue perscrutar, não só no nível de inteligência que nós falamos ali, pessoal e natural, né, digamos assim, do ser humano, mas ele passa esse nível e sabendo todas as coisas, né? Então, por isso ele se torna e é onisciente por si só, né? Nós temos também Lucas 1:35 mostrando sobre a onipotência, né, do Espírito Santo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então é o Espírito Santo, né, que é essa referência dele ser o Altíssimo, que vai cobrir a própria Maria ali, e que através da sombra do Altíssimo que cobre ela, nasceria o Cristo, no caso. Diga, Bruna. Sim, Mateus, quando fala ali, o Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá. É o mesmo, é o Espírito Santo, que é a mesma conotação, o poder do Espírito. Não é tipo, o Espírito Santo vai descer sobre você e o poder do Espírito também. Não, na verdade aqui acontece muito isso na Bíblia, né? É uma coisa, embora a gente esteja no Novo Testamento ali, existe uma cultura que a gente falou isso muito tempo atrás nas classes presenciais, né? Sobre é formalmente chamado assim, de paralelismo hebraico, né? Que é a cultura dos salmos lá, fala e repete, né? Então você percebe que isso está em toda a Bíblia, né? Então essa repetição é o mesmo ponto que ele fala, sobre ti o Espírito Santo, e aí e o poder do Altíssimo, para quem que é esse Altíssimo aqui no contexto? É o próprio Espírito Santo, né? Então esse poder que vem é o poder do Altíssimo, ou seja, não é como se ele fosse o poder, né? Mas o Altíssimo, que é o Espírito Santo, é quem cobre ele com a sombra, né? Não, eu pergunto porque se a gente não quiser não pensar dessa forma, não estudar, você vai pensar o quê?
e o Espírito é poder do Altíssimo. Uhum. Ou que ele não seja em si, mas assim, daí dá uma abertura para essa questão de que o Espírito Santo é um poder, né? Por isso que eu Isso. falei, porque... Não, faz sentido. E, inclusive aqui tem um princípio que a gente utiliza da hermenêutica, né, da interpretação de uma maneira geral, que é o que? A gente fala que os textos mais claros, né, eles precisam esclarecer para nós os textos mais difíceis. Então você começa do texto mais simples, que não tem como você ter dúvida de nada, e dele você vai seguindo para os mais difíceis. Né? Então, ainda que eu acredito que esse aqui nem chega nesse ponto tanto de dificuldade, mas ainda que alguém tentasse abordar isso, os outros textos vão ser muito claros para mostrar que não tem como. Né? Então, porque não teria como ele ser aqui um poder apenas e depois ele ser tido como Deus, porque daí a gente teria uma controvérsia bíblica mesmo. Então, é sempre essa cultura. Você pega um texto ali mais claro, vai entendendo ele e depois parte para os textos mais difíceis, assim, com maior entendimento. Daí, aí nós temos a onipresença, né? O Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Né? Aqui, de novo, né, o paralelismo hebraico, ele está querendo... Aqui ele faz duas coisas, ele está atrelando o espírito e a presença como o próprio Deus de uma maneira geral. Mas ele faz questão de dizer para onde irei do teu espírito. Né? Então aqui ele está mostrando que aonde você for, o Espírito Santo vai estar. Né? Não tem como você tentar fugir dele. Inclusive, tem um ponto importante aqui, né, que acontece muito, que é essa falta de entendimento sobre o que é a onipresença, né? Geralmente, as pessoas pensam, o Senhor, né, Deus de uma maneira geral, ele está presente em todos os lugares. A onipresença, no sentido latim da palavra, né, que é omni ali, quer dizer sim, em todos os lugares. Mas nosso entendimento bíblico é que isso aqui, por ser um poder dele, um atributo dele, né, a onipresença, ele está em todos os lugares que ele quer estar. Ou seja, se ele não quiser estar em um lugar, ele só não está. Né? Então, porque nisso muitas pessoas chegam lá e perguntam, então nesse momento ele está no inferno? Se ele quisesse, ele estaria lá. Se ele não quiser, ele não está, porque um atributo não confunde com o outro. Né? Então, ele é soberano, e sobre a sua soberania ele também define os lugares e tudo mais que ele quer estar. Algum ponto aqui, Bruno, que quer comentar também? Não, só pensei assim, ele pode, mas ele não é obrigado. Tipo, ele faz como ele quer, né? Exatamente. É o ponto de que essa é uma das, vou dizer, dificuldades, assim, né, relacionadas ao próprio Deus. Porque aos atributos, né? Um atributo dele nunca vai ir contra o outro, né? Por um exemplo, isso aqui responde muitas coisas, tá? Isso é um ponto importante. Por exemplo, quem de nós nunca pensou assim, Deus pode salvar a todos? Ele pode. Por que ele não salva? E chega essa conclusão no final. Por que ele não salva? Porque o atributo da sua justiça é tão pareado como o do seu amor. O que isso quer dizer? Que ele cria um momento, ele cria, na verdade, uma opção para o homem ser salvo, a partir do homem tomar essa decisão, buscar Deus e tudo mais ali, né, nesse ponto da salvação. Só que o que acontece é que sempre todos os atributos vão agir em conjunto, né? Então, o amor dele que salva está agindo, e a justiça dele em condenar o pecado de uma maneira geral também tá agindo, né? E não só isso, né? Todos os atributos que a gente falou e que nós nem conseguimos numerar todos eles, mas todos os atributos são copartidos, né? Isso quer dizer que eles agem ao mesmo tempo, né? Então não dá pra gente separar e dizer, não, como a gente geralmente gosta, né? Deus é amor, ok. E aí é só isso. Não tem mais nenhum atributo, não tem mais nada no seu caráter ou no ponto de Deus, né? Até porque se ele fosse apenas amor e ele negligenciasse daí os outros, a gente poderia dizer que ele seria ou hipócrita em alguns pontos, né? Ou o Senhor estaria indo contra a sua própria palavra em alguns momentos, em momentos que ele cobra, digamos, a justiça ou a retidão, ou nós iríamos chegar na conclusão de que não seriam atitudes confiáveis, porque daí se ele falar na palavra uma coisa, não será exatamente como está na palavra. Né? Então, todos os atributos agem em conjunto a respeito disso. Né? Sem um contrariar o outro, de alguma forma que só ele faz isso. Né?
E por fim, tem um texto muito interessante, esse ponto aqui é bem importante para nós, né? Sobre João 14, que é um texto razoavelmente bem conhecido, né? Mas que geralmente gera muitas dúvidas. Na verdade, no texto vai ficar um pouco mais claro isso, né? O que acontece? O texto diz assim: e eu rogarei ao Pai, João 14, 16 e 17, né? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro, é importante essa expressão, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí, aqui a gente precisa entender um ponto, né? Por exemplo, no grego, ele tem duas palavras para dizer outro, né? Ele não usa igual o português, só tem uma palavra. Se fala outro, se eu chego e falar, vai ter outra pessoa, você olha e fala, é outra pessoa, é outra personalidade, é outra característica, é tudo diferente, né? Você sabe que é outra pessoa. Mesmo se fosse um gêmeo, você ia dizer, ó, é um outro, e assim ainda teria suas repartições. Agora, no grego, tem duas expressões. Inclusive, uma a gente usa comumente e não sabe, né? Mas uma delas é hétero, né? Para dizer que quando você quer falar que é algo diferente, você usa a expressão hétero, que da onde vem heterossexual, né? Quer dizer, uma pessoa que se relaciona com o sexo oposto, é heterossexual. Então, vem disso, né? E no grego você tem a expressão alon, que significa o quê? Basicamente, outro que tem as mesmas características. Por que isso é muito importante para nós, né? Porque o fato dele dizer assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, esse outro, com a expressão alon, quer dizer, ele é outro do mesmo tipo, ele tem as mesmas características que eu tenho. Então, Jesus está falando isso, ele está dizendo, olha, o Consolador que vem sobre vocês, e que, de novo, né, Consolador é uma expressão que tenta meio que abranger tudo, mas igual a Bruna falou no começo, daqui que vem a expressão paracletologia, né, que ali ele é alon paracletos, né, que seria o alon é o outro Consolador, é o paracleto. Paracleto é advogado, é aquele que defende, aquele que consola, é um adjetivo muito grande, né, que aborda muitas coisas. Então ele está querendo dizer que esse outro que vem tem as mesmas características que Jesus tem. Isso conclui o que? Isso conclui algumas coisas para nós. A unidade, né, da Trindade, a unidade de características que eles têm. Em que nível que ele é outro? Em todos, porque os dois são Deus, né, por si só, como a gente fala no ponto da Trindade. Ele é Deus por si só. Então o próprio Cristo está testificando do Espírito Santo, está mostrando que esse Espírito Santo que vem, esse Consolador aqui do texto, ele tem as mesmas qualificações que Jesus tem, né? As mesmas qualidades que Jesus tem. Então esse ponto aqui faz toda a diferença para a leitura do texto de uma maneira geral, tá? É um ponto muito interessante, né? E que pode e deve ser usado, né, a partir de hoje por todos nós, de uma maneira assim muito mais abrangente, né? Porque a diferença, eu acredito que isso aqui é um ponto que muda até o nosso modo de orar, né? A forma como a gente se dirige ao Espírito Santo. Porque isso, para mim, por exemplo, fazia orar com um fervor diferente de eu saber quem é o Espírito Santo, saber qual que é a característica dele, os atributos dele, né? Que a gente vai falar mais na outra, mas quais são esses atributos do Espírito Santo e o que ele faz, né, por cada um de nós. Saber que ele é quem estava lá no começo, pairando sobre as águas, e eu tenho uma impressão, mas é só uma impressão, então quando eu digo impressão, vocês não levem como uma doutrina, né, naturalmente, mas eu tenho uma impressão que aquele texto de pairar sobre as águas é só para fazer uma referência que ele estava procurando lugar para habitar, né? Um lugar onde ele pudesse parar para habitar. E isso só vai se concretizar depois no Novo Testamento, onde ele é quem habita sobre os crentes, né? Então, mas como eu disse, é uma impressão, a fim de que não tem nenhum versículo que diga isso, né? Mas me parece muito que seja algo parecido com isso. Então, o Espírito Santo tem essa característica de ficar sobre os crentes, nos visitar, e é ele que nos capacita, né, no final de tudo, para a gente poder
entender a respeito dele mesmo. Se não for ele nos capacitando, nós não conseguimos. Então, esse ponto é muito importante. Entender quem é o Consolador amado, entender quem é o Espírito Santo faz toda a diferença. E por fim, né, aqui o Espírito Santo na Trindade, nós sabemos que tem o texto de Mateus 28, 19, onde o próprio Cristo diz, né, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aqui mostra algo que foi defendido, né, no concílio, que era exatamente o Espírito Santo como coigual, consubstancial, coeterno, participante, né, da mesma substância do Pai, do Filho e sendo o Espírito Santo. Então, eles por si só é um só Deus, né, de uma maneira geral, mesma essência, mesma substância, mas com 3 pessoas distintas. Como eu falei, esse ponto da Trindade a gente vai ter que abordar num outro momento. Possivelmente daqui uns 2 meses, provavelmente a gente aborde isso. Mas claramente o Espírito Santo está presente ali e demandado na igreja primitiva de uma maneira geral, né? Afinal de contas, quando você lê o livro de Atos, a gente precisa lembrar que Atos, na nossa Bíblia, geralmente está Atos dos Apóstolos, né? A gente não precisa lembrar que no original só é praxis, quer dizer que é só Atos. E que há uma concordância, né, dentro da teologia de que faria muito mais sentido ser chamado Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, né? Porque em cada um dos capítulos ali de Atos você vê a presença do Espírito Santo agindo de uma maneira muito clara e evidente sobre a igreja primitiva, né? E embora ainda eu não sei aqui se acho que boa parte, né, das pessoas vem de uma origem católica e talvez conhecem do que era a reza, né, o chamada oração do creio em Deus Pai, e eu rezei isso algumas vezes na minha vida, e eu não sei se vocês já observaram um ponto, mas o creio em Deus Pai, ele cita o Espírito Santo sempre como secundário. O Espírito Santo nunca tem a autonomia dentro da oração. O credo em Deus Padre, né, que é o original, ele é uma oração da igreja, da patrística mesmo, dos pais da igreja. O que quer dizer que o entendimento deles ainda não estava claro sobre quem era o Espírito Santo, né? Então o entendimento deles não estava claro sobre como o Espírito Santo ele é coigual, consubstancial, coeterno, como ele participa da mesma essência do Pai e do Filho. Então, o que significa? Que nós temos que cuidar muito para não cair em erros que até eles admitiam em algum grau, mesmo sendo tão claro na Escritura, né? Mas eles ainda tratavam o Espírito Santo como até tem um livro com esse nome, né, o Deus Esquecido. Então eles tratavam o Espírito Santo ainda como uma ação secundária. Então nós, para não cair nesse erro, nós precisamos olhar para a Escritura e entender quem é o Espírito Santo, né, e deixar que o Espírito Santo possa agir sobre nós. Afinal de contas, a gente vai perceber na próxima aula que ele é quem mais participa, né, ativamente da vida do crente em cada um dos pontos de atributos ali, né? Bruna, quer falar alguma coisa? Eu estava pensando aqui, Matheus, com relação ao Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele habita em nós, né? Desculpa, eu não consegui ouvir. Tá. A Bíblia fala que ele habita dentro de nós, ele faz morada. Tipo assim, é muito difícil, eu não sei se todo mundo pensa assim, né? É que normalmente, o que acontece? A gente lê a Escritura ou ouve, mas a gente não para pensar literalmente naquilo que ela fala. Pelo menos, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas tipo, a gente está tão acostumado com alguns versículos que a gente não para pensar nele. Mas eu fiquei pensando, poxa, o Espírito Santo habita dentro de mim. Aí, tipo assim, eu vou falar assim de uma forma muito, muito simples, muito clara. Como que o Espírito Santo habita dentro de nós, dentro da gente, e, tipo, ele fica preso dentro de mim? E outra, tem Espírito Santo para habitar dentro de todo mundo? Como que funciona? Como que funciona essa dinâmica? Você tá entendendo? Uhum. E no caso, o Espírito Santo habita dentro de mim, habita a Trindade. Eu coloquei fogo no parquinho, mas é uma dúvida. Mas não é um... De uma maneira geral, isso não é um problema se dizer isso, né? Você entender que a Trindade salina, se você falar, entender que Deus, de uma maneira geral, é Deus, não tem problema nenhum, né? Agora, dentro do entendimento de
é que, de novo, né, a gente fala de uma coisa que é muito maior que nós, né? Mas, por um exemplo, porque ao mesmo tempo que Deus está sobre nós, né, o Espírito Santo agindo sobre nós, vou definir as pessoas só para ficar mais fácil, né? Assim como o Pai está no trono, né, o Filho está exaltado ao lado dele, com Apocalipse mostra o trono do lado, e o Espírito Santo está operando sobre nós nesse momento, né? Tudo isso acontecendo junto, né? Nesse momento, tudo está acontecendo junto. Então, assim como o Pai está entronizado, o Filho está entronizado, o Espírito Santo está sobre nós, né? Então, ele está convencendo outros nesse momento, ele está visitando outros enquanto ele faz a habitação de um. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Então, é difícil você criar a separação, né? Até nós separamos o sentido missional da coisa, né? De missão. Que claramente o Pai é quem envia, o Filho é quem vai e o Espírito é quem convence, né? Então, o Espírito Santo é o que nós chamamos de agente missionário, né? Ele sim, né? É o missionário no sentido mais etimológico da palavra, né? Ele, no final dos contos, é quem cumpre a missão. Nós somos secundários da missão que é do Espírito Santo, né? Então, mas é interessante, né? Pensar em todos esses pontos. Obviamente, a gente nunca chega numa resposta, porque não tem como, mas é pelo menos legal, né? Da gente conseguir pensar assim e refletir sobre isso. Aliás, vinculado com isso, né? Uma coisa que acontece muito é que por um exemplo, né? Aqui até vai entrar num ponto depois, vai estar lá no segundo, mas há muito costume nosso de sempre orar. E isso tem vários pontos, né, do porquê disso, mas a gente ora sempre falando como se o Espírito Santo estivesse longe, né? Raramente a gente ora com consciência de que ele habita em nós, né? Geralmente a gente fala, venha sobre mim, né? E a gente ignora o fato de nós já sermos a habitação dele. Então, o fato, né, de que, por um exemplo, quando Paulo quer usar a expressão ali, todo aquele que invocar o nome do Senhor, o fato dele usar a expressão invocar é significativo, né? Porque ele podia dizer evocar, que quer dizer vir de fora. Mas ele dizer invocar traz uma ideia de alguém que já está perto, de alguém que já está dentro, né? Então, o conceito que Paulo aplica ali é exatamente alguém até que continua necessitado da graça de Deus e que vai continuar invocando essa graça de Deus sobre a sua própria vida, né? Então, esse conceito que nós temos de oração, às vezes, fica muito distante disso, porque isso por vários motivos, porque eu me sinto pecador, daí eu acabo ficando longe, eu me sinto meio mal e aí eu acabo ficando longe, né? Mas, no fundo, se a gente entender esse ponto da Escritura, a nossa oração acaba sendo mudada, né? Ela precisa ser mudada para uma proximidade muito maior do que a gente pensa, né? É isso. Bom, abrir espaço para caso alguém queira comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, mandem só um joinha, por favor, só pra... Na verdade, o que você falou agora por último realmente, né? A gente fala, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, vem sobre nós, né? E é interessante, porque eu parei pra pensar que a gente realmente faz isso, né? Tipo, no natural mesmo, a gente não, o Espírito Santo tá realmente, igual vocês falaram, né? Conosco o tempo todo e a gente não para pra... É aquilo que você falou, né? Acho que essa aula de hoje, acho que muda até a maneira realmente da gente orar e a maneira de como a gente agir com o Espírito Santo, né? A maneira da gente se comunicar realmente em oração com o Espírito Santo, né? Bem interessante mesmo. Esse ponto eu acho que ele é muito... diferencia muito pra gente. E é costumeiro, né? Igual eu falo, acho que parte disso é porque a gente se sente extremamente pecador, então é natural. E isso não é ruim, né? Por si só, isso não é ruim, né? Se Paulo se sentiu o principal, então eu já tomei o lugar dele. Mas quando você pensa nesse sentido de pecado, a gente sempre vai se sentir longe, né? Mas isso a gente não pode desprezar daí o prazer que há em Deus na própria Escritura de mostrar que nós somos a habitação dele, né? Então, a gente precisa assim, buscar Deus e pedir que Ele nos agracie com esse entendimento, né? E nada melhor do que, no final das contas, tudo isso virar algo mais prático para nós mesmos, né? Na oração, no dia a dia, na busca da Escritura, né? Aquilo que a gente sempre fala sobre ser Ele quem inspirou a Escritura, então você pegar a Bíblia e quando você lê ela, você consegue ler com outro formato, né? Afinal de contas, o autor está ali com você e fazendo você casa dele, né? Então, tudo isso
muda a realidade, né? Não sei se é algo que você vai tratar na próxima aula, que você falou segunda parte, ou se não, mas se for, pode deixar para a próxima. Mas eu queria fazer uma pergunta. Quando fala aquele versículo que o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o meu espírito, tipo, poderia... Não sei se você vai falar na próxima aula sobre isso, né? Até onde eu me lembro, acho que eu não coloquei esse ponto na apostila, né, Bruno? Eu não lembro de ter adicionado isso, mas é bom que eu coloco, porque é um ponto interessante. É até bom você perguntar isso. É uma dúvida comum e que, assim, há muita variedade de interpretações. Eu vou falar duas que são as mais costumeiras. Os mais tradicionais interpretam que é exatamente o que está dizendo no contexto, que no caso seria pegar o poder de Deus e atribuir a Satanás, né? Que é o que acontece ali. Eles falam que Jesus está operando, mas é por Beelzebub, né? Alguns interpretam assim. Eu não defendo essa interpretação porque, embora o texto, de uma forma mais natural, leve a entender isso, eu acho que é meio estranho você pensar que daí eu não tenho consciência, eu vou lá e digo não. Por exemplo, né? Tem lá alguns profetas atuais sendo usados. E eu chego lá e falo, isso aí é coisa do Satanás. Isso aí não é de Deus, não. Daí, blasfemia contra o Espírito Santo, eu não acho que tem muito nexo isso, porque a Bíblia fala pra gente julgar também as profecias, entender e tudo mais. Então, eu acho que é meio complicado esse ponto. Para mim, de uma maneira geral, daí pensando nisso, pensando no que João fala do pecado para a morte também, né, nas suas cartas, eu entendo que tudo isso é a blasfêmia. E o que seria a blasfêmia? A rejeição contínua ao Espírito Santo. Então, o que acontece? O Espírito Santo está sempre agindo sobre você, né? Ele tá agindo, está tentando nos convencer ali. Você rejeita ele, e você rejeita ele, e você rejeita ele, e você rejeita ele. Por que não é perdoado? Porque você rejeita ele, entende? Então não tem como ser perdoado, porque você está rejeitando aquele que te convence. Então, por natureza, você vai cair nesse ponto, né? Então eu acredito que seja algo mais vinculado com isso, né? Mas como eu disse, tem quem defenda outras interpretações, mas para mim seria isso. Então quando alguém pergunta, tô com medo de ter blasfemado, eu falo, se você tá com medo, você não blasfemou, porque você está preocupado e está querendo agradar a Deus, então você não blasfemou. Na verdade, você precisa chegar diante de Deus e pedir ajuda a Ele e buscar o Espírito Santo. E é isso. Então, para mim, é a rejeição contínua do Evangelho, do Espírito Santo ali. Perfeito, obrigada. Por nada. Você ia falar, Bruna? Deixa eu ver se eu lembro das duas coisas. Eu ia falar um negócio, pensando no que a Renata tinha falado, né? De como muda o nosso entendimento, a questão de se relacionar com o Espírito Santo de uma forma diferente. E a gente sempre ora, né? Eu sempre orei assim, na verdade, também. E eu não sei se não vou continuar orando inconscientemente. A gente vai ter que, né, ter um novo entendimento. Bem sobre mim, né, tal. Mas eu acho que, de certa forma, a gente quer, na verdade, que assim, se manifeste, quer sendo vindo de dentro ou vindo de cima, né? O que a gente quer, na verdade, é tipo, claro que agora com esse entendimento a gente vai pensar, poxa, ele está aqui. Então o Senhor se manifesta, né? Tipo que nem aquela passagem que diz assim, fluir como um rio de águas vivas, ele está dentro. E flua, né? Flua através de mim, né? E agora se manifeste, ainda que eu esteja dentro, se manifeste, vamos dizer, manifeste a tua vontade, manifeste os teus pensamentos agora, fale comigo nesse momento, porque ele é onipresente, ele é, mas uma coisa é você estar no lugar, outra coisa é você ser notado, e o que a gente quer muitas das vezes, olha, você não sei que você está aqui, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero que você se manifeste nesse momento, não só esteja aqui, mas se manifeste. Eu acho que é mais nesse sentido que a gente acaba pedindo essa vez sobre nós, né? Claro que de uma falta de entendimento, eu acredito que não é errado, não é pecado, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem esse entendimento segundo a palavra, a gente vai começar a orar diferente, né? Agora, outra coisa, Matheus, que você falou, que a Renata perguntou, você foi falando, eu fiquei pensando, com relação à rejeição, né? E se a gente parar para pensar, faz muito sentido, porque, na verdade, quando Jesus fala isso, Jesus estava falando para quem? Né? Para os fariseus. E, na verdade, eles rejeitavam Jesus vez após vez, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as manifestações do Espírito Santo, eles estavam continuamente rejeitando.
Então, tipo, faz sentido, não é uma coisa que, tipo, por causa de um ou outro versículo eu posso tirar essa conclusão. Não, na verdade, toda palavra você vai ver ali que os fariseus, eles tiveram a oportunidade, os religiosos, não só os fariseus, mas outros, tiveram a oportunidade de ver os feitos que Jesus fez. Tanto que tem uma palavra que ele diz assim, olha, creiam em mim, não creiam pelo menos pelas obras. Se vocês não creem pelo que eu estou falando, mas creiam pelas obras. Então, de certa forma, eles se tornam indesculpáveis, porque eles viram o que Deus fez através de Jesus. E mesmo assim, eles conseguiram atribuir aquilo que Jesus estava fazendo, né, que eles conheciam as Escrituras, e as Escrituras falavam daquilo que Jesus ia fazer. E mesmo vendo tudo isso, eles se tornam indesculpáveis por quê? Porque eles viram a manifestação do poder de Deus, e mesmo assim eles atribuíram essa manifestação ao demônio. Então, eles foram rejeitando Jesus vez após vez, até chegar ao ponto de pedirem a morte dele, né, na cruz. E Você falava. outro ponto que a gente entende que está vinculado com isso é pelo fato de que, por Jesus, ele deixa claro o que é outro ponto que não faria sentido, né, na outra visão. Hein? Por exemplo, Jesus vai lá e fala, ó, o que é contra o pai é perdoado, o que é contra o filho é perdoado, mas contra o espírito não. Né? E aí você olha para isso e fala, não faz sentido. Né? Não faz, e não faria sentido se não fosse no lado missional da coisa, que é o que nós falamos. Por que contra o espírito não é perdoado? Porque ele que é o missionário responsável exatamente por convencer. Né? Então, ele é que convence. E Jesus falou isso. E aí você rejeita ele, por consequência, você vai cair na blasfêmia que te leva à perdição. Então, não é perdoado porque você não aceita o perdão, né? Ele está te convencendo do pecado, porque é para você ser perdoado daí, com arrependimento. Mas você rejeita, por consequência, vai cair na blasfêmia ali, né? Então, é o modelo que eu acho que fica mais... E depois vai fazer sentido com a carta de João, né? Do pecado que é para a morte ali, que é outra questão que o pessoal diverge muito, porque ele vai lá e fala há um pecado que é perdoado e há um pecado que é para a morte, né? E só fala isso, não fala mais nada. Tem João, Paulo, Pedro, são alguns que no céu tem algumas contas para acertar, né? Porque podia tornar a vida muito mais prática. mas tem alguns textos que a gente olha e fala, tá faltando coisa aqui, né? Mas aí entra naquela labuta, né, que a gente fala, né, do trabalhar e orar. Entra na labuta de ter que estudar com bastante afinco cada um desses pontos. Mas é interessante, né? Acho muito bom isso. E é isso. Mais alguém queira comentar alguma coisa? Eu acho que tipo, é interessante que, por exemplo, para quem não tem essa clareza, ou né, não tá aqui participando, por exemplo, perdendo. Na verdade, não é uma coisa que a gente faça, por exemplo, eu falei alguma coisa, ou na questão do pecado, né? Enfim, fiz uma coisa e esse pecado não é perdoado, né? Tipo, fiz alguma coisa contra o Espírito Santo. Então é algo que você constantemente está fazendo, na verdade, né? Isso. A expressão original que a gente usa é deliberado, né? Rejeição deliberada, né? Pecado deliberado também. Mas que é isso, né? Você continuamente você persevera, mas persevera em pecar e em resistir ao Espírito Santo nesse ponto, né? Que Israel foi um exemplo clássico disso, né? Não só os fariseus, mas não são poucas as vezes, né, que os Salmos e o Antigo Testamento usam a expressão. Depois em Hebreus ele faz questão de puxar de novo, dizendo, né, lá no deserto seus pais resistiam a mim, né? Seus pais resistiram com dura serviço, com o coração endurecido. Então tudo isso entrando nesse lado dessa rejeição ali, né? Mas então, desculpa. Não, Mas então, será que não seria, não sei se está certo o que passou na minha cabeça. Então, tipo assim, o Espírito Santo tá ali para convencer do pecado, para ser perdoado, igual você falou. Daí a pessoa continua rejeitando. Está rejeitando o que o Espírito Santo está fazendo, o convencimento, nem sei se essa palavra existe, convencimento dessa pessoa. Então, os outros pecados também não foram perdoados, porque ela não foi convencida. Então, tipo, todos os pecados juntos, né? Exatamente. Independente de qual seja, e a rejeição também, né? Isso, porque de uma maneira geral, se a gente pensar na ordem da salvação, né, que é o nome técnico, você pensa nisso, o que acontece? O Espírito Santo te convence, né? Então eu ganho consciência dos pecados, né? Ganho consciência do fardo que eu tenho, eu me arrependo e coloco isso diante da cruz de Cristo. Então, ok, aí ele fez a troca de fardo que eu
eu gosto de chamar assim, geralmente. Então, eu peguei o fardo de Jesus, ele pegou os meus pecados lá, ok. Nesse momento, é o momento em que eu estou salvo, né? Estou salvo, estou sendo salvo e serei salvo, aquela coisa que a gente já falou outras vezes, né? Sobre a dinâmica da salvação, né? Que acontece em vários sentidos, mas posicionalmente, o meu status é de salvo, né? Então, ok. Porque eu fui convencido, me arrependi daquilo ali. Agora, qual que é o ponto? O Espírito Santo está falando comigo, eu rejeito ele, falo, não quero saber disso aqui. Né? É como se a chamada tá aqui, pior que o pessoal da TIM, tá ligando no celular e você desliga, e desliga, e desliga, e desliga. Ele não comunica para você aquilo ali. Né? Então, você vai olhar e você vai estar fazendo o quê? Você vai estar rejeitando a própria salvação em si. Né? Então, isso vai acontecer no quê? Porque a gente precisa lembrar que quando a Bíblia fala sobre ele é quem convence, né? Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Né? Porque os três são coisas pesadas. Né? Pecado, juízo e justiça. Então, qual que é a intenção disso? É exatamente mostrar aqui, ó, você é pecador, como você vai lidar com isso? Né? Como você vai lidar com isso? Eu vou para Cristo, ok. Não, não quero nem saber, deixa isso aí que eu acerto depois. Né? Trazendo numa linguagem bem, bem simplificada, né? Mas essa rejeição, né, que às vezes é feita de maneira deliberada. O que significa deliberado? Né? É com consciência. Né? Esse é um ponto importante. Deliberado é com consciência. Então, eu sei que ele está ali, mas eu fico rejeitando. Né? Então, essa rejeição contínua ao Espírito Santo vai fazer o quê? Com que você guarde os seus pecados e, por consequência, os pecados são ali com você. E aí é o que a Bíblia diz, né? O salário do pecado é a morte. Então, vai estar atrelado com a condenação. Não tem um outro caminho. Por isso que não é perdoado, né? Porque você rejeita aquele que te oferece o presente da salvação. Né? Então, é um ponto assim que acontece muito. Né? Eu acho que isso, em algum grau, isso está também vinculado com aquilo que Paulo fala sobre a mente cauterizada, né? Do final dos tempos e tudo mais, que seria o quê? Seria cauterizada aquela ideia, né? Peca tanto que já não sente mais a dor daquilo ali. Então, o que vai acontecer? Talvez num grau inicial a pessoa estava sentindo, ela continua fazendo aquilo que fica cauterizado, não sente dor. Nesse momento ela está dentro do que a gente chama da blasfêmia ali, né? Então, ela tá condenada pelos próprios pecados dela. Né? É basicamente isso. Matheus, eu estava pensando, eu gosto disso, né? Tá. Você sabe que é muito interessante esse estudo, porque assim, eu, pelo menos, eu tenho problema, tenho menos, mas eu tinha muito problema com o pensamento intrusivo. Sabe aquele pensamento louco? Quando eu era criança, eu falava umas coisas com uma pessoa, e eu ficava, meu Deus. Se me via na cabeça, eu falava, entendeu? Ficava na minha mente, ficava. E tipo assim, depois que eu converti, teve uma época aí, bem depois que eu converti, teve uma época, não sei se vocês chegaram a pegar esse tempo, que existia um site que as pessoas usavam, as pessoas criavam salas para blasfemar. As pessoas criavam salas para blasfemar. Naquilo que para elas fazia sentido, que era blasfemar. No caso, xingar Jesus, xingar, essas coisas. E, tipo assim, a gente tem que cuidar, e isso é muito interessante que a Renata falou, né? Que ela falou, as pessoas perderam, porque às vezes as pessoas se sentem culpadas por algumas coisas que elas pensam ou que elas fazem, achando que elas estão blasfemando contra Deus e não tem mais perdão, né? Contra o Espírito Santo. E não tem essa consciência de que não é assim simplesmente, né? É uma coisa muito mais profunda. E me vinha muito, e daí entra dentro daquilo que você falou, né? Você tá com medo, você já não tá blasfemando, você tá preocupado em agradar a Deus. Mas, tipo, sabe quando vinha e eu pensava, lia às vezes o texto e vinha aquele pensamento de xingar, de pensar alguma coisa mal, de pensar numa cena ruim, incluindo ali Deus, o Filho, o Espírito Santo. Essas coisas eram muito presentes na minha mente, assim, sabe? Então, isso, na verdade, claro, né? Graças a Deus já passou, não é uma coisa recorrente, mas é um alívio você saber que você não quer fazer aquilo, mas a tua mente produz, às vezes, imagens, às vezes, coisas assim, você saber que não é deliberado, né? Que, na verdade, eu acredito que são setas, né? São lançadas pela tua mente para você ficar nisso. Uma seta lançada contra a tua mente, você começa a pensar e você começa a entrar debaixo de acusação, de condenação, né? E isso é muito bom a gente entender, porque a importância de você conhecer a palavra, né? Porque o que acontece? A gente fica com textos muitas das vezes, né? Às vezes eu vejo minha avó falando,
que faz a que se paga, a Bíblia diz isso, tipo, coisas assim que você, independentemente, você inculca aquilo. E por mais que você diga que não acredita naquilo que está na Bíblia, às vezes você vive e se comporta segundo aquilo que você escutou repetidas vezes, né? Sim. Então, a palavra, de certa forma, ela vai destruindo algumas fortalezas na mente da gente, fortalezas que foram criadas, né, por enganos, distorções, ou coisas faladas muitas vezes você entendia como verdade, mas que não eram a verdade de Deus. Então, isso, de certa forma, por isso que a Bíblia fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, ela vai te libertando progressivamente. Eu acredito que cada vez que você conhece uma verdade diferente da palavra de Deus, ela te liberta de algo. Né? É progressivo. Renata? Só falando uma coisa, a Bruna falou, né, pensamentos intrusivos, é tipo da gente pensar realmente, por exemplo, nós estamos na geração dos memes. Alguém fez um meme lá com o Espírito Santo, alguém vestido do Espírito Santo, alguma cena lá, que tem várias, e a gente acha engraçado, a gente dá risada. Ah, é blasfemia contra o Espírito Santo. É tipo isso, né? Aquele cuidadinho ali. Tipo, será que eu já blasfemei? Então perdi minha salvação. Tipo isso, né? Realmente a gente, igual a Bruna falou, de conhecer a palavra realmente, né? E a palavra nos libertar e tal. Isso mesmo. É uma realidade, né? E eu acho que esse ponto vem de várias origens, né? Uma delas é o que é aquilo que ele fala, né? A teologia do papagaio, né? Então alguém foi lá e fala alguma coisa, fala, ó, isso aqui é a blasfêmia, né? E aí você vai e por vezes eu tava vendo hoje o post da Carol Machado, Carol Braga, alguma coisa, Carol. Eu mandei lá no grupo do Louvor, que ela fala sobre isso, né? Exatamente sobre esse ponto aliás, não, tô até confundindo. Foi o que eu mandei no grupo dos líderes. Foi o que eu mandei no grupo dos líderes um tempo atrás. Que fala exatamente sobre se você consegue interpretar a Bíblia ou se você só consegue copiar as interpretações de outros. Né? E por que esse ponto é complicado? Porque qualquer um está sujeito a interpretar errado. Né? Qualquer um vai chegar e nem sempre, algumas vezes sim, mas nem sempre é de propósito. Né? Mas aí a pessoa fala aquilo ali e você compra o argumento, você não faz como os bereanos, né? Não confere, não se dedica ali a conferir. E eu penso assim que Paulo podia quase ter considerado uma ofensa, né? O fato de que é Paulo pregando, e os caras estão conferindo para ver se Paulo está falando a verdade, né? Tipo, ele fala, estão me chamando de mentiroso, estão achando que... Mas não, ele, na verdade, elogia eles, né? Por conta disso. Então, se a gente ir ali e entender esse âmbito de conferir na escritura aqueles pontos que são falados e tudo mais, isso vai mudar muito o formato, né? Ao invés da gente, porque daí outro dia vai lá e repete, não, ó, eu acho que alguma coisa assim e tal, isso aqui. E aí nisso, se chegar para qualquer um, ele pode não saber onde está o texto da blasfêmia, ele pode não fazer a mínima ideia do que significa, mas ele vai dizer que não, é isso aqui e tal. Eu fiz isso aqui, se você fizer isso aqui, você vai blasfemar. Se você fizer aquilo ali, você vai blasfemar. Então, isso vem dessa origem, né? E a ideia da palavra é exatamente nos libertar. Foi o ponto que se falou, né, Bruno? Agora, é preocupante pensar que uma interpretação equivocada, ao invés de te libertar, ela pode te prender, né? Esse é um ponto que você tem que olhar e falar, poxa, isso aqui é perigoso, né? Porque em algum grau a gente faz meio que sem consideração, mas em outro grau existe um problema legítimo disso, de que quantas pessoas podem estar presas nisso e em outros pontos, né? Por conta de outras instruções bíblicas e outros problemas, né? Então tudo isso em conjunto assim acontece, né? Viane? Oi, eu com heresia aqui. Mateus, tem uma diferença assim que possa ser de blasfêmia e de heresia? Porque eu acho que eu vou falar uma heresia, porque eu acho que às vezes, não que a gente tem que permanecer, né? Não devemos, mas a heresia pode nascer de um bom coração, né? Ela pode, simplesmente por falta de conhecimento, né, da pessoa. E tem essa diferença de blasfêmia e heresia? Ah, não, tem. Eu acho que são bem diferentes os dois, né? Eu acho que são bem diferentes. Primeiro que eu concordo com esse ponto, né? Eu acho que é difícil alguém que nunca falou uma heresia, né? Eu falei algumas já falei isso algumas outras vezes, né, em algumas classes, mas
Eu tenho alguns escritos meus aqui salvos de tipo 2016. Eu olho o que eu escrevi e falo, meu Deus, isso aqui é heresia pura intercalado, né? Quase que um whey protein de heresia. Então, assim, o negócio era, era puxado. E com o tempo que você vai entendendo maior clareza com a escritura, né? Então, isso eu acho que é natural. Agora, a diferença, eu acho que ela é bem simples, digamos assim, né? Enquanto a blasfêmia vai ser esse pecado deliberado e perseverante contra Deus, ou seja, você está resistindo, né, rejeitando o Espírito Santo e está pecando continuamente contra ele. A heresia vai surgir do quê? Vai surgir de uma ignorância da Escritura, né? De você olhar, considerando aqui o lado bom, né? Eu vou dizer aquele que faz sem ser intencional, né? Aquele que não comete deliberadamente heresia, né? Então, aqui, você pode fazer uma heresia, falar uma heresia sem querer, porque você pensa que aquilo é o certo, né? E agora você pode também ir lá e falar isso deliberadamente intencional, porque você quer manipular, ou porque você quer defender aquele ponto, ou porque você não quer que alguém olhe para você e diga, não, a minha interpretação é a certa, então você vai deixar o ego e vai dizer que aquela ali é a certa. Então, pode ser inúmeros motivos, né? E a motivação que vai dizer daí se aquilo se torna também um pecado ou não, né? Mas eu acho que tem essa diferença. E eu até faço em algum grau uma diferença, que não é formal, né? Não é formal dentro da teologia, eu digo, mas assim, dá para você fazer alguma diferença entre a heresia e as distorções, né? Tem heresias que são assim grotescas, que você fala, isso aqui é heresia, quebra uma doutrina muito clara. E tem distorções que não textos que não estão claros e um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Talvez alguém vai chamar de heresia, mas na verdade são distorções e interpretações. Aí não dá para você ir muito a fundo, né? Alguns arminianos consideram os calvinistas hereges. E alguns calvinistas consideram os arminianos hereges. Mas, no geral, nós entendemos que são todos cristãos e cada um com a sua interpretação. Então, são pontos assim, mas herege no sentido original da palavra, aquele que é um mentiroso, que distorce num grau alto uma doutrina, eu acho que daí ele pode estar fazendo isso sem querer, né? E aí você tem que agir com maior amor, tentando ensinar ele o caminho certo da escritura, né? Agora, se você percebe que é intencional e que quer realmente manipular o texto, aí você tem que tratar com a euforia de Paulo, né? De exortar por 3 vezes, depois rejeitar, disciplinar e se não adiantar, você segue a ideia de Corinto lá, né? Entregue o corpo a Satanás porque a alma seja salva. Não tem muito o que fazer, né? E, Matheus, lembrar, foi alguma coisa que o Renato falou. Ah, tá, a gente estava conversando sobre a questão da palavra. Sabe o que é interessante da palavra? Né, ela diz ali, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, a gente sempre pensa que a verdade vai nos libertar só daquilo que é ruim. É ruim, na verdade. Mas, assim, conhecendo a palavra, você começa a perceber que você considerava coisas pecado, que a palavra não diz que é, e você não considerava pecado coisas que a palavra diz que é. Uhum. Por quê? Porque uma vez eu falei até lá na igreja, mas é uma coisa que me vem muito claro. Se você sobe num culto de uma igreja e você prega uma heresia, não uma heresia, mas uma distorção, como você falou, dificilmente alguém vai te chamar e dizer, olha, isso aqui está errado, segundo a palavra e tal. Mas quando você prega contra um dogma da igreja, ou contra não vou dizer um dogma, né, que está muito ligado à questão do católico, mas assim, contra um costume da igreja, contra uma visão da igreja, ainda que ela seja respaldada na palavra, mas não necessariamente venha inteira da palavra, aí muitas das vezes as pessoas vão perceber, opa, peraí, mas o que a pessoa falou ali não está legal, mas dificilmente a pessoa vai conseguir entender uma palavra distorcida por causa da palavra, mas alguma coisa que você falou contra o regimento da igreja. É mais fácil ser corrigido quando você fala contra o regimento da igreja do que quando você prega uma distorção, porque muitas vezes as pessoas nem percebem que é uma distorção. E eu digo assim, eu por mim mesma, eu vi o quanto eu considerava coisas pecado. Gente, eu não estou dizendo pecado, né? Eu tô dizendo, às vezes é superstições. A gente tem superstições que a gente nem percebe, porque afinal de contas a gente é evangélico, como que é evangélico com superstição? A gente tem superstições, a gente não percebe, e a gente não acredita que é pecado como se são pecados. Então, através da palavra, você vai sendo liberto. Eu acredito que é bem isso.
sendo liberto pela palavra. Porque quando eu li esse texto, né, no começo da conversão, e conhecereis a verdade vos libertará. O que eu pensava? Que ela se resumia a, quando eu conheço a Cristo, ele me liberta do pecado, me traz para o seu reino, acabou. Isso é libertação. Mas, na verdade, não. A gente precisa ser liberta de pensamentos, a gente precisa ser liberta de sentimentos, a gente precisa ser liberta de enganos, da nossa natureza humana, né? Então, aí eu aprendi o quê? Que é um processo. A libertação é um processo. E a libertação é muito... Uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, eu estou estudando sobre libertação com fulana de tal. E daí eu aprendi que eu tenho que descer no calabouço, no espírito que o Senhor falou. Eu fiquei pensando, enquanto a pessoa falava, eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca vi Jesus falando que tinha que descer no calabouço para libertar alguém. Jesus é o nosso exemplo, e é pela palavra de Deus e pelo nome de Jesus que as pessoas são libertas. Como que isso funciona? Alguém está errado e não pode ser Jesus. Né? Então, assim, o que eu entendi, pelo menos na minha vida, a palavra me liberta. Pode haver uma libertação? Isso. Pode haver uma libertação de alguém colocar a mão na tua cabeça, e Deus usa esses instrumentos no sentido de libertação demoníaca e tal. Mas a libertação da nossa mente no sentido daquilo que é de Deus e daquilo que não é pela palavra. Não vai ser alguém que vai colocar a mão na nossa cabeça e trazer todo o conhecimento que a Bíblia traz, no sentido de libertação, transferir para nós. Não existe isso. Não precisa ter Seria bom, né? Seria bom. Seria ótimo, né? Se fosse um bom. HD, um chip que a gente colocasse e pronto. Mas não é assim, né? E para a gente ver como tudo na palavra é um processo, eu sempre falei para Jesus assim, Senhor, eu quero aprender de Ti. Senhor, eu quero me dar um coração igual ao Teu, manso e humilde. Só que quando você vai ler a palavra, ele diz assim, e aprendam de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Opa, aprendizado não é uma coisa instantânea. Aprendizado é uma vida, né? Você manda a criança para a escola, a criança não aprende tudo no primeiro dia. Então, o que Jesus falou para mim? Você precisa caminhar comigo para aprender a ter um coração manso e humilde como o meu. Então, é um processo de libertação. A gente vai ser liberto, eu acredito, pela palavra de Deus. Vão existir momentos específicos? Mas eu vejo assim claramente o quanto Jesus liberta pela palavra. Em momentos que você está ali e falando com Deus e alguma coisa que acontece na sua vida, de repente Deus te dá uma palavra e diz, opa, é isso aqui. E essa libertação, eu acredito que não necessariamente aconteça isso, né, Matheus? Mas essa palavra revelada, que é a palavra rema, isso nos liberta. Porque a palavra de Deus é escrita, mas tem momentos que Deus vai falar com você especificamente. E aquilo traz libertação para você. Opa, peraí. Nisso aqui, Deus está me falando isso aqui. Né? Então, assim, eu vejo todo esse tempo de caminhada, pelo menos para mim, o que mais me libertou, no sentido de engano, teve pregações, as pessoas falaram, que não deixa de ser a palavra, Sim. teve pregações e tal, mas especificamente a leitura da palavra, ela vai abrindo o nosso entendimento, vai abrindo os nossos olhos, no sentido de entender coisas que eram fechadas para nós antes, né? E até de tirar toda a superstição, muitas vezes, que a gente tem. Mesmo como cristão, a gente tem muita superstição. E a palavra vai nos mostrando que não é por aí, né? Esse ponto da verdade, né? Esse texto até de João 8,32, eu acho que, por vezes, a gente ignora os pontos iniciais dele ali, né? Porque, por exemplo, aí você pega lá o texto, fala dos judeus, Jesus está pregando, né? Falou tal, e alguns creram nele, né? E Jesus tinha uma maneira absurda, né, de lidar com os novos convertidos, né? O pessoal crê nele, todo mundo fala, não, vai lá, boas-vindas, com cuidado, não vamos falar muita coisa. Jesus vai lá na sequência e fala, se vocês não permanecerem em mim, então vocês não estão crendo de verdade. Né? Porque se vocês crerem de verdade, vocês vão permanecer em mim. Então não é uma abordagem muito assim receptiva, né, para o novo convertido, se a gente for pensar na modalidade de hoje, né? Então, essa forma de Jesus falar, se permanecer, e Jesus falava isso, se vocês permanecem em mim, então sereis meus discípulos, assim como ele falava também sobre que a forma do discípulo era ouvir a palavra e obedecer a palavra dele, né? Guardar os mandamentos, que isso realmente era amar ele. Então, se me amares, guardareis meus mandamentos. Então, quando eu penso nesse texto de João 8,32, você tem uma sequência, eles creram, daí Jesus fala que se eles, então, permanecerem, eles vão se tornar discípulos de verdade, né?
E aí só então que Jesus chega lá e fala, ó, e aí conhecereis a verdade vos libertará. Então eu acho que esse caminho que você falou que é interessante, né? Porque a gente aborda o texto geralmente pensando assim, me converti, pronto. Conheci a verdade, estou liberto. E na verdade, não, né? Na verdade, pelo contrário. Aí o que vai acontecer é nesse caminhar de você permanecer como um discípulo, né? Você permanece, se torna um discípulo, alguém quer seguir ele mesmo. Então, sim, você conhece a verdade e essa verdade te liberta porque você, como um discípulo, quer ser parecido com o seu mestre. Então, é uma consequência do caminhar, né? Então, a libertação é uma consequência dessa verdade que você está aprendendo na caminhada com ele, né? Então, essa junção de tudo modifica a forma da gente enxergar o texto, né? E aí você não precisa espiritualizar ele pensando igual você falou lá, não, tem que fazer tal coisa assim. É porque se tocar o shofar lá 12 vezes e no sétimo dia tocar 7 vezes, aí sim você vai ser liberto, né? Eu vou fazer tal coisa e tal. E aí você cria uma ideia meio mística do negócio. Quando na verdade tem a ver com perseverar na fé, né? Que não é que a palavra pode ser fácil, mas que na prática é só com a graça do Altíssimo, né? O perseverar. É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Viviane, não sei se conseguimos responder. Conseguiu, sim, conseguiu. Então, perfeito. Bom, vamos agradecer a Deus, né, por mais um momento proveitoso da palavra e continuar, né? Continuar incentivando o pessoal e compartilhando isso, entendendo que a importância disso está na gente continuar conhecendo a Deus e permitir com que a palavra modifique a realidade da nossa vida, né? Modifique sempre usando isso que a gente entende como, digamos, teoria ali, a base da escritura para trazer uma vida prática para nós, né? De busca a Deus, de busca pelo Espírito Santo, entendimento sobre isso. E na próxima a gente vai falar muito sobre o que o Espírito Santo faz na vida do crente e vai ser bem legal porque a gente vai entender a diferença entre emoção, poder, unção, cada um deles bem detalhado e vai ser bem legal. Bruno, você pode orar, por favor? Pai Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer por mais essa classe, Pai. Por o Senhor compartilhar conosco, Pai, aquilo que está no teu coração, compartilhar a tua palavra, abrir nosso entendimento, Pai, para que nós possamos conhecer as tuas escrituras, Senhor, e ser firmados, Senhor. Pai, eu oro, Pai, por cada um que está aqui, para aqueles que não puderam estar, Deus, que a tua palavra venha fazer tudo o que ela fala que vai fazer, Senhor, que é nos libertar dia após dia, que nós possamos conhecer a tua verdade continuamente, Senhor, e ser libertos por ela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos, ó Deus, o nosso entendimento aberto para receber das tuas verdades, para que a nossa mente seja renovada no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que sejamos eficazes naquilo que fazemos para ti, Senhor. Em nome de Jesus, que venhamos ser, Pai, como alguém, Pai, que seja aprovado, Pai, que saiba manejar bem a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que pode estar aqui, Senhor. Que eu possa acrescentar cada dia mais sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, sabedoria que vem do alto, Pai, que é pacífica, moderada, Senhor, cheia de misericórdia, Pai, é compassiva, Senhor. O Senhor nos ajude, Senhor, a conhecer mais o Senhor, a ter fome, Pai, de conhecer o Senhor. E que o Senhor revele a nós, ó Deus, as tuas escrituras. E teu Espírito Santo, que é aquele que nos, Senhor, capacita para entender elas, Senhor, seja o nosso professor e nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Deus bendiga, Deus abençoe. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe, pessoal.